Pessoal, amanhã é o grande dia. Palmeiras e Capivariano fazendo aí as quartas de finais aí do Campeonato Paulista. Para muitos, o Palmeiras pegou o time mais fraco aí entre os grandes aí, entre São Paulo, Corinthians e Santos. Palmeiras, e vou concordar, vai, o Palmeiras, e olha que eu não, pelo nome, né? E na teoria, o Palmeiras leva vantagem, mas dentro de campo, ali na hora do jogo, é outra história. Vamos esperar aí um grande jogo, mas o Palmeiras precisa fazer a obrigação, né? Tá jogando em casa, diante da torcida, é o melhor time, é o time que tem mais investimento. Então, assim, Palmeiras é franco favorito para passar, né? Certo? Concordo aí com quem está falando isso. E eu vou trazer aqui para vocês aqui a provável escalação do Palmeiras para amanhã, para esse jogo, certo? Pessoal, se inscreva no canal. Se esse vídeo, se os conteúdos que eu trago aqui para você fazem sentido, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Meu nome é Fábio e aqui nesse canal eu trago notícias do Palmeiras, bastidores, contratações, tudo que envolve o dia a dia do nosso Verdão, eu trago aqui para vocês, certo? E o intuito de eu trazer essas informações é deixar você, torcedor, que é apaixonado pelo Palmeiras, bem informado, para você aí na resenha com seus amigos aí, com seus rivais, tá informado, ó, o Fabão palmeirense lá traz todas as informações e você, muito bem informado, vai conseguir argumentar, certo? Se inscreva no canal e deixa o like que é muito importante. Vamos lá com a primeira notícia aqui deste vídeo. Atlético de Madrid vem com tudo no meio do ano por Flaco Lopes. Eles já tentaram aí, né? Há 2 ou 3 semanas atrás eu trouxe um vídeo falando aí para vocês sobre o interesse no Flaco Lopes. Simeone tá tentando aí convencer o jogador, já entrou em contato com ele, mas o Palmeiras já barrou aí e vai pedir alto, vai pedir aí a multa rescisória. Claro, é quase impossível qualquer jogador aí sair pela multa rescisória, né? Mas o Palmeiras tem que ter pulso firme aí em relação ao Flaco Lopes, ao Vitor Roque. O mesmo Atlético de Madrid, quando tentou o Flaco, ele estava negociando com o Marcos Leonardo. E aí esfriou um pouco com o Flaco Lopes, né? Esfriou não, porque o Palmeiras nem abriu negociações, né? Ficou meio que parado, eles nem insistiram, nem enviaram proposta, mas foi uma sondagem. E com o Marcos Leonardo não, já estava praticamente tudo certo ali e de última hora deu erro ali, deu ruim, né? E eles falaram aí, a notícia que surge hoje é que eles vão insistir aí na contratação do Flaco Lopes para o meio do ano. E o que mais? Amanhã é o grande jogo aí, todos nós estamos na expectativa da estreia do John Arias, né? Foi para isso que ele veio, para jogar. Certo? Aproveitando essa notícia, a gente não sabe se ele vai entrar titular, mas eu acredito que não. Vou trazer a provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. O Abel deve repetir o time aí dos últimos 2 jogos, né? Com Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Kelvin, no meio de campo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um excelente time, hein? Já pensou, galera? Quando entrar aí o Paulinho, John Arias, né? Pra mim, o Maurício já deveria ser sacado do time já pra amanhã. O John Arias já deveria entrar nesse time aí. E no meu modo de ver aí, a vaga seria no meio de campo no lugar do Maurício. Mas enfim, o Abel não vai fazer isso. O John Arias deve entrar aí no decorrer da partida, no segundo tempo e no desenrolar do jogo ali, né? Mas a expectativa é que ele comece amanhã. Ele já treinou com o elenco, o Abel já deve ter a escalação do jogo de amanhã, mas ele não, claro, não vai abrir, né? E a gente sabe aí que o Abel gosta de algumas surpresas. Vamos esperar aí até o momento do jogo para ver o que vai acontecer, certo? E o Paulinho voltando é uma boa notícia, né? Ele já está treinando com bola, já está se adaptando aí ao campo, né? Novamente. E é uma excelente notícia. O Paulinho também, quando voltar,
o Palmeiras vai ter o Abel vai ter nas mãos grandes jogadores para montar um time muito forte. Um time equilibrado, um time que saiba jogar pelo meio de campo, com bola no chão, tocando. E assim, chega, né, Bel, com aquele esquema de chutão pra casquinha do Flaco Lopes e o Vitor Roque receber a bola ali no mano com os zagueiros e dá certo, dá em alguns momentos da partida. Mas não, começou o jogo, o Palmeiras tem que é, organizar o meio de campo, organizar os zagueiros, toque de bola, triangulações, um time consciente, né? Palmeiras tem qualidade, time que tem qualidade tem que jogar com bola no chão, com dribles, com marcação alta. É isso que o Palmeiras precisa fazer e é isso que vinha fazendo em alguns jogos aí com o Atlético Mineiro. Gostei do primeiro tempo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, marcando em cima, sob pressão, mas foi fazer o gol aí, começou a dar chutão. E no último jogo contra o Guarani, que era o Fux e o Palmeiras não entrou com o time titular, entrou com reserva ali, com Fux e Gustavo Gomes tentando armar o jogo, e era só chutão. Chutão pro Flaco Lopes, o Fux tenta inverter muita bola para pegar o Kelvin mais aberto sozinho. Mas assim, ele tem um bom passe, mas a bola tem que passar no meio de campo. Para quem joga futebol, para quem já jogou, para quem conhece, sabe que a bola tem que passar pelos jogadores que têm mais habilidades do time, no meio de campo. E o Palmeiras, no Marlon Freitas e no Andrés Pereira, é muita qualidade. E com o John Arias também chegando. O Maurício também tem, mas o jogo do Maurício, ele é um bom jogador. Mas não me agrada, ele é um jogador de meio de campo, ele é muito lento. E aí quando ele cai pra beirada, ele é muito lento, ele não tem velocidade, ele não recompõe muito marcando. Tem jogos grandes ali que ele fica perdido. E o Palmeiras perde muito com um jogador assim no meio de campo. Certo? Vamos esperar que amanhã esse time possa classificar e fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Nas últimas horas, o Beraldo foi oferecido ao Palmeiras. Ex-zagueiro do São Paulo, né? Foi oferecido para o Palmeiras aí. E que vê com bons olhos o negócio, já que a questão do Nino é mais agora para o meio do ano, que o Zenit está irredutível, não quer liberar o jogador agora, o Palmeiras precisa do jogador agora, um zagueiro agora, e o Nino vai ser para o meio do ano. Praticamente aí tá tudo certo, volta a falar aqui as questões de salários, premiações, direitos de imagem, convencimento dos empresários, convencimento com os russos, do Zenit, certo? Mas a gente sabe como que é o futebol. Então o Palmeiras veio beirado com uma possibilidade imediata, né? Pode ser que aconteça esse negócio aí entre Palmeiras, PSG, Beraldo e os empresários dele aí, tá? Pode rolar um empréstimo com opção de compra. O jogador é avaliado em 20 milhões de euros. É um jogador jovem, né? O Beraldo é um bom jogador. Não tem muito espaço lá no PSG, né? Porque não vem jogando. E o Palmeiras seria um bom lugar aí para ele retomar sua carreira, né? Tem a questão do São Paulo, que não vai jogar no rival e tal. Mas futebol é isso. O cara saiu do São Paulo, foi vendido, o São Paulo lucrou com o jogador. E agora ele quer voltar. Foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras vê com bons olhos. Pode acontecer essa negociação aí. Pode acontecer esse negócio. Esse é o zagueiro. Vamos falar de lateral direito. Vasco recusa investida do Grêmio por Paulo Henrique, o lateral direito. E o Palmeiras, eu já trouxe aqui para vocês também a questão do lateral direito, que eu não confio. E não gosto nem do Giai, nem do Kelvin. Principalmente o Kelvin. E o Palmeiras tá indo atrás aí de laterais direitos aí para essa posição que é carente. Que o Palmeiras hoje não tem um titular absoluto. Aquele cara como é na lateral esquerda, o Piquerez. Né? Hoje o Piquerez tem lá o Jefté e tem o lateral da base, que o Arthur, que é reserva, né? O Arthur aí é uma terceira opção. Acho que já até voltou para a base. Mas eu sou mais o Arthur do que o Jefté, viu? Para falar a grande verdade. E chegou, Gabriel. Chegou o momento de eu falar aqui para vocês agora do Palmeiras, né? Tá tentando aí o Paulo Henrique.
está vendo o que vai acontecer aí em relação ao Vasco. Se vai liberar para o Grêmio, o Vasco já disse que não. E o Palmeiras está esperando. O Palmeiras pode fazer uma proposta pelo jogador. Vamos esperar aí que também o Palmeiras... Eu gosto muito desse jogador. O Paulo Henrique sim é um lateral muito ofensivo, marca bem, tem velocidade, tem bom porte físico. É um jogador calmo, não tem afobação. Quem sabe o Palmeiras consiga aí contratar esse jogador. Certo? Falei aqui do Paulo Henrique. Vamos, o Palmeiras tentou. O Palmeiras, né, naquela época lá do Thiago Almada, voltou esse assunto hoje, estou trazendo aqui para vocês do canal. É rotativo, né? As informações são rotativas. O Palmeiras apresentou 2 propostas pelo meia Thiago Almada do Atlético de Madrid. O clube espanhol se mostrava disposto a negociar a transferência do atleta. Porém, no entanto, o jogador não demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro nesse momento, né? Naquele momento quando eu havia falado. O que mais aqui que eu tenho para trazer para vocês? Eu já falei do John Arias, que ele fará estreia no Palmeiras no próximo jogo, né? Contra o Capivariano, na Arena Barueri. Ele está disponível, ele fez um treinamento, foi muito bem no treinamento, o John Arias, né? Acho que nos últimos 2 coletivos aí. Foi muito bem, o Abel gostou muito, né? E é isso. Também o Palmeiras também fez uma homenagem ao Abel aí, por ele estar esses 5 anos aí no Palmeiras. O treinador mais longevo aí do futebol brasileiro nos últimos anos. E que mais aqui? Fora de casa, o time Sub-20 estreando o Campeonato Brasileiro Sub-20, né, com vitória diante do Grêmio por 5-2. Gols de Vitor Gabriel 2, Heitor 2 e Felipe Tereza. Fechou o placar aí. E a escalação do Palmeiras de amanhã já trouxe aqui para vocês. Vou trazer a atualização aqui dos jogos de amanhã, dessas quartas, e vou dar meu palpite. Quem passa e quem e vai dar Deus. Palmeiras e Capivariano, passa Palmeiras. Santos e Novo Horizontino, passa o Santos. Portuguesa e Corinthians, passa Corinthians. São Paulo e Red Bull Bragantino. Conforme eu havia falado, vou repetir aqui. Esse jogo, o São Paulo pegou o pior adversário, o time de Série A. O time mais acostumado a decisões, a se manter nos últimos anos aí na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim. Passa o Bragantino. Para tristeza dos São Paulinos, passa o Bragantino. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like. Agradeço demais aqui a todos vocês, palmeirenses, não palmeirenses, que estão chegando no canal, tá bom? Deixa o like, que é muito importante para o crescimento, para que o YouTube entregue para mais pessoas, para mais palmeirenses, tá bom? E até o próximo vídeo. Fico por aqui. Avante palestra! Abel, John Arias amanhã é obrigação, hein?